Marcos, capítulo 14, parte 3. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Sobre o episódio anterior, Judas beijou Jesus ou não? Em Marcos e Mateus, sim, Judas beija Jesus e os homens prendem Jesus. Em Lucas, Judas aproxima-se com a intenção de beijar Jesus, mas não chega a fazê-lo porque é interrompido por Jesus e os homens prendem Jesus. Em João, Judas não beija Jesus. Jesus chega-se à frente e diz: Sou eu. Os homens recuam e caem ao chão. Jesus insiste e os homens prendem-no. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Marcos, Mateus e Lucas dizem que Jesus foi levado diretamente ao sumo sacerdote, que em Mateus se chama Caifás. Em João é dito que Jesus foi levado primeiro a Anás, sogro de Caifás, e só depois então foi levado a Caifás. E quando é que os sacerdotes e escribas se reuniram para interrogar Jesus? Marcos diz que foi depois de ser levado ao sumo sacerdote. Mateus diz que foi antes. Ambos dizem que foi na própria noite da detenção. Lucas diz que foi na manhã seguinte à detenção. João refere apenas um interrogatório pelo sumo sacerdote e não que Jesus foi interrogado por um conjunto de sacerdotes e escribas. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos de homens. Mas mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Curiosamente, neste julgamento não existe nenhuma acusação sobre Jesus ter causado o caos no templo, quando derrubou as mesas dos cambistas e dos comerciantes, poucos dias antes. Nem sequer é discutido o tema de se Jesus reclamava o trono da Judeia ou não. Vamos ver no próximo capítulo que Pilatos o interroga sobre isso, mas não é dito de onde é que viria essa acusação. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfémia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com o Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. A quem Pedro negou Jesus? E quantas vezes cantou o galo? Marcos diz que Pedro negou Jesus a uma criada do sumo sacerdote, outra vez à mesma criada na portaria, a um grupo de pessoas, e depois um galo cantou pela segunda vez.
Mateus diz que Pedro negou Jesus a uma criada, a outra criada ou outra mulher, a um grupo de pessoas e depois um galo cantou. Lucas diz que Pedro negou Jesus a uma criada, a um homem, a outro homem e depois um galo cantou. João diz que Pedro negou Jesus a uma porteira do sumo sacerdote, a um grupo de pessoas, a um escravo do sumo sacerdote e depois um galo cantou. Em Marcos é relatado que o galo cantou pela segunda vez, mas não está especificado quando é que o galo cantou pela primeira vez. Deve ter sido por isso que os outros autores resolveram colocar apenas uma cantiga do galo. Recuando uns versículos em Marcos, Jesus disse a Pedro: O galo não vai cantar 2 vezes até que tu me negues 3 vezes. Em Mateus, Lucas e João, Jesus disse a Pedro: O galo não vai cantar até que tu me negues 3 vezes.